No YouTube da igreja, onde nós estávamos transmitindo antes, eu tenho lá 150 inscritos e o YouTube ele não entrega para todo mundo, né? A gente sabe como funciona a rede social. No meu canal do YouTube do pessoal, do pastor Rodrigão, o pastor Rodrigo Sarmento, eu tenho 300 e poucos inscritos lá no YouTube também e não entrega para todo mundo. E na minha conta do Instagram, eu tenho 1.200 e uns pouquinho de seguidores. Se ele entrega 20%, então 20% de 1.200 já são bem mais aí, já são 225 pessoas, bem mais, 240 pessoas, bem mais do que o alcance que nós teríamos no Instagram, no YouTube. Então a gente resolveu, em nome de Jesus, começar a transmitir pelo Instagram, para que as pessoas que estão em casa, aquelas pessoas que ainda não entenderam, não têm a motivação ainda para estar vindo à igreja, que não entenderam ainda o propósito de estar numa igreja, porque a gente entende que existem pessoas que acreditam que não necessitam estar dentro de uma igreja. Acham que não precisa estar, frequentar, congregar. Então as pessoas vão ouvindo a palavra até que venham a se converter, até que Jesus possa falar aos seus corações, em nome de Jesus. Então, você que está aqui, seja muito bem-vindo. É uma satisfação enorme estar com vocês. Você que está em casa, seja bem-vindo também. Amém? Glórias a Deus. No livro de João, capítulo 5, você pode abrir a palavra do Senhor. Versículo 24. João, capítulo 5, versículo 24. Nós vamos ler apenas esse versículo. Hoje eu quero falar um pouquinho daquele tema que a gente tem abordado já há algum tempo, que é sobre fé. Vamos estar falando sobre fé, sobre presença, sobre manifestação da presença, sobre crer de fato naquilo que o Senhor fez, está fazendo e ainda fará nas nossas vidas. Então, capítulo 5 do livro de João, versículo 24 diz assim: em verdade vos digo, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna. Não entra em juízo, mas passou da morte para a vida. Amém? Algo me chamou muito a atenção enquanto eu estava lendo esse texto, mas muito atenção é no tempo verbal que Jesus Cristo está falando aqui. É o tempo verbal que ele está falando. Ele fala aquele que crê nas minhas palavras, aquele que ouve a minha palavra e crê naquele que enviou. Ou seja, aquele que ouve é presente e crê naquele que me enviou, no caso o Pai, é tempo presente. E ele fala, tem a vida eterna. Ele não fala terá a vida eterna depois que partir desta terra. Ele não fala partirá para a salvação quando morrer deste tempo. Não, ele fala tem, é agora. É no momento em que ouvimos a palavra, a Escritura, e cremos em Deus, e cremos em Cristo, e cremos no sacrifício da cruz. Neste momento nós já temos a vida eterna. Segundo palavras do próprio Senhor Jesus. E fala, não entra em juízo. Alguém tem alguma versão mais atual sobre essa palavra? Pode. Amém. O fato de não entrar em juízo é, por exemplo, eu creio em Cristo e já estou salvo. Então, no dia do grande juízo final, a palavra é essa, não é grande julgamento final. É juízo final. Então lá vai ser apenas para executar, não entrará num julgamento, porque já creu e já está na salvação. Porque ela vem pela fé. E o final, o finalzinho desse texto diz assim, mas já passou da morte para a vida. Para quem não sabe, ontem eu concluí
foi ontem eu concluí o livro que eu estava escrevendo. É claro que a gente necessita ainda de algumas coisas para deixar ele completo, como o prefácio, como algumas outras partes do livro, enfim, para que ele possa ser comercializado ou ser distribuído pela internet ou até mesmo fisicamente. Mas o que é interessante, e por que eu estou falando sobre isso? Porque nesse livro a gente fala acerca do reino de Deus e do que nós podemos viver nele. E a partir do momento que cremos em Jesus Cristo. E aqui, no livro, eu falo acerca do tema de nós já estarmos vivendo a vida eterna. Aquele que crê em Cristo já está na vida eterna, já vive, já desfruta do reino hoje, nesses dias, nesse momento em que nós, então, cremos e a cruz é a porta de entrada. A cruz não é todo o reino, mas é a porta de entrada para que a gente possa viver o reino. É a porta de entrada para que, deste ponto em diante, eu já caminhe ao lado de Jesus Cristo, tendo a certeza de onde eu vou, tendo a certeza e a convicção de para onde eu estou indo, de onde eu vim, com quem eu estou e para onde eu estou indo. E a partir deste momento, então, eu tenho a convicção, a plena certeza de quem está comigo, de quem está com você, e o que é capaz de acontecer na sua história, na sua vida e na vida das pessoas que estão próximas a você, a mim. Quando nós entendemos isso, que nós não é que nós vamos entrar na vida eterna, não é que nós vamos passar da morte para a vida, não. Na verdade, o apóstolo Paulo, no livro de Colossenses, no livro de Tessalonicenses, ele fala assim: irmãos amados meus, não sejam ignorantes quanto à morte. Porque o irmão que passa, que tem a passagem, ele não está morto. Ele apenas está dormindo. Aqui não está falando, claro, do espírito, da alma, está falando do corpo. Ele dorme, ele não morreu, ele dorme. Até que Cristo volte para buscar a igreja, então haverá o renascer da sepultura. Então, desde já, não é que ele morre, não, ele dorme. Então, o que a palavra de Deus está falando acerca disso? Que não existe um depois, é tudo a mesma coisa. No momento que nós entramos em Cristo, cremos nele, a morte já não faz parte da nossa história. Talvez nós seremos separados dos nossos amados, separados deste plano terreno, mas não há mais morte para nós. E sim vida e vida eterna e vida abundante que possamos e podemos viver nesta terra como filhos amados que somos, viver vida abundante na terra. Isso quer dizer que tudo vai dar certo daqui para frente? Não, mas que com Cristo Jesus até mesmo as coisas erradas, nós aprendemos com ela e vencemos ela. Mesmo que depois de um curto período a gente possa estar ali abatido por talvez uma situação complicada que vivemos. Foi testemunhado aqui na frente pela a irmã Jéssica acerca da enfermidade que ela teve quando ela recebeu o diagnóstico. Imagina o seu coração como ficou. Mas logo depois, o que brotou nela? A fé e a esperança. E ela foi e saiu vitoriosa disso. Mas quantos não nesta terra, neste plano, mas por isso deixam a alegria da salvação? Claro que não, porque a salvação veio antes. Nós não precisamos, nós não aguardamos mais o momento do desligamento desta terra, da nossa morte carnal, para viver o reino e desfrutar da presença de Deus. Está disponível aqui, está disponível agora. É para este momento, é para o momento que nós estamos aqui ouvindo a sua palavra, edificando a nossa fé e crendo que Ele está aqui, e não apenas aqui neste ambiente, mas dentro de vocês, dentro de mim, para que através deste conhecimento nós possamos então desfrutar. Sabe, a gente estava falando aqui na segunda-feira, acho que foi segunda-feira, antes de iniciarmos nosso curso de teologia, que está acabando, antes de iniciar o curso de teologia, acerca de algumas coisas que estão gratuitas e disponíveis e ninguém sabe. Se alguém fizer uma pergunta para você, por que você não estuda na PUC?
Todo mundo conhece a Universidade da PUC, a PUC-RS. Por que você não estuda na PUC? Porque é muito caro, não tenho condições de estudar lá. Você sabia que existem mais de 200 cursos gratuitos na PUC online? Então você aproveita desses cursos se não tem o conhecimento deles? Então, amados, nós como filhos de Deus não desfrutamos daquilo que Ele já conquistou para nós na cruz, muitas vezes por falta de conhecimento. E o próprio Jesus Cristo fala, o meu povo perece por falta de conhecimento. Ele fala na sua palavra, quando alguém vem trazer para ele uma questão que é só para uma pegadinha para ele. E diz assim, um homem teve uma esposa e esse homem faleceu sem deixar filho. A obrigação da lei é que o segundo irmão case-se com ela para gerar descendência para o irmão mais velho. Mas se esse também morreu, e o terceiro também, e o quarto também, até o sétimo, e todos morreram, ela vai ser esposa de quem no céu? E de fato poderia ser até uma pergunta curiosa. Mas aí Jesus Cristo olha para eles e diz assim, errais em quê? Em não conhecer as Escrituras. Porque lá seremos como anjos, não existirá casamento lá. Seremos assexuados como anjos e tudo que vamos fazer é maravilharmos com a glória e a presença do Senhor. Então, errais em não conhecer as Escrituras. Nós hoje erramos porque não conhecemos a nossa herança. Nós erramos porque não conhecemos acerca da vida eterna que já desfrutamos. Erramos porque não conhecemos a salvação que já temos. Erramos porque o nosso coração ainda está em algo que é futuro, sendo que nós podemos já desfrutar hoje. Nós erramos porque nós não temos o conhecimento de que nas nossas palavras existe poder, porque quando Cristo morre, ressuscita, e quando nós nascemos de novo depois do batismo e temos o selo do Espírito Santo, nós voltamos a ser a semelhança de Deus. Voltamos a ser a semelhança de Deus. Porque a palavra de Deus fala que nós somos criados à sua imagem e conforme a sua semelhança. Mas lá no Éden nós perdemos a semelhança na queda, nós deixamos de ser como Deus, perdemos a vida eterna lá. No caso, nesse mundo terreno, Adão era eterno e ele perde isso. Adão governava, Adão dominava, toda a natureza se sujeitava a ele e ele perde a semelhança de Deus, porque Deus governa através da sua voz, Deus governa através daquilo que ele é, e nós perdemos, então acabamos ficando como imagem, mas perdemos a semelhança. E Cristo, quando volta, ele volta e restitui todas essas coisas, dizendo, eis que a mim foi dado todo o poder no céu, na terra e debaixo da terra. Esse poder é a palavra exousia, que chama domínio, poder e autoridade de quem deve ser ouvido. E nisso, ele olha para a igreja e fala, agora, eis que vos dou poder, ide então por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura, quem crer e for batizado será salvo, quem não quer está condenado. Eu acho interessante, queridos, que quando ele fala acerca dessas coisas, ele começa, vão e preguem, de quem, preste atenção, na semelhança, não imagem, mas a semelhança de Deus que nós recuperamos em Cristo. Sabe o que Jesus Cristo fala? A quem vocês perdoarem pecados, estes serão perdoados. Quem mais pode perdoar pecados senão Deus? E aí nós vemos, não, pastor, é blasfêmia. Então por que a palavra lá no livro de Tiago fala, confessem-se os vossos pecados uns para os outros? Para quê? Para que eu possa confessar os meus pecados a alguém que seja espiritual e que esteja em condições de não me julgar, mas de orar comigo para que haja um perdão e um arrependimento. Não vá contando aí seus problemas para todo mundo, que vai gerar crise na sua vida. Vai gerar crise, né? Vocês estão rindo, mas olha, amados, conheço pessoas que se desviaram dos caminhos do Senhor, porque contaram, eu não vou chamar de pastores, contaram seus segredos, seus pecados para líderes religiosos corruptos, e esses saíram contando para um monte de gente. Na mesa onde jantavam, almoçavam,
para um monte de gente que quando viu estava toda a igreja sabendo dos problemas daquela pessoa. Não, está errado. Está errado. Mas acontece. Acontece. Mas enfim, nós chegamos nisso por quê? Porque falávamos acerca da semelhança de Deus, que em Cristo nós temos ela novamente. E se nós temos a semelhança de Deus, então nós podemos viver as coisas que Jesus Cristo viveu aqui. E não é blasfêmia de forma nenhuma isso, queridos, porque o próprio Jesus Cristo disse: obras ainda maiores do que essas farão. E quando os discípulos voltam, todos felizes da vida, todos, para usar um termo mais atual, faceiros. Eles voltam faceiros, felizes. Mestre, Rabi, até mesmo os espíritos imundos se sujeitam a nós por causa do teu nome. Lembra da primeira comissão dos 70? E aí ele fala, eu sei, porque eu vi, né? O diabo sendo derrubado e tal, toda aquela história. E aí eles voltam felizes e dão testemunho. E aí Jesus Cristo os repreende dizendo o quê? Não vos glorieis porque os espíritos imundos se submetem a vocês ou porque vocês operam curas em meu nome. Não, não. Como se dissesse, cara, isso é comum. Isso aí olha, não tem a tua glória nisso, mas glorificais, ou se glorieis, ou seja, se exaltem por ter o nome de vocês escritos no livro da vida, porque é isso que dá oportunidade. É estar no livro da vida que nos dá a oportunidade de orar por alguém, essa pessoa ser curada, de falar da palavra de Deus, essa pessoa ter a sua vida transformada, de profetizar na vida de alguém, aquela pessoa passar a transbordar de Cristo, de alegria, das coisas desta terra, dos deleites desta terra, lícitos, obviamente. É ter o nome no livro da vida. E esse versículo, eu fiquei maravilhado quando eu li ele hoje. Fiquei maravilhado quando eu li. Porque ele é muito claro quando ele fala, mas passou da morte para a vida. Quando? Quando creu. Quando creu, passou. É tempo presente. Na verdade, o passou já é algo que aconteceu antes. Olha, ele creu antes e passou da morte para a vida antes. Ontem, ano passado, no meu caso, há 20 anos atrás. Eu era morto em meus pecados, em meus delitos e quando criei em Cristo, passei a viver. Passei a viver. É por isso que a palavra fala nova vida. Porque éramos mortos em nossos próprios pecados e hoje vivos em Cristo Jesus. Vivos em Cristo Jesus, porque é Ele que transforma as nossas vidas através da sua palavra. E aqui no livro de João mostra isso muito claramente, porque o livro de João procura nos apresentar Jesus Cristo como um Deus, como o poderoso, como Deus. Tanto que ele tem o capricho de, no primeiro versículo, falar no princípio. Acho legal, queridos, que quando fala de Cristo sendo Deus, ele inicia o primeiro capítulo e inicia o livro de João da mesma forma que inicia esse Gênesis. Como se estivesse recriando para nós um cenário que antes não existia mais, que havíamos perdido lá no Éden. Ele reinicia dizendo, no princípio era o Verbo. E o Verbo se fez. E o Verbo estava com Deus. E o Verbo era Deus. E ele se fez carne e habitou no meio de nós. Isso é maravilhoso. Isso é maravilhoso. Se cumprindo a palavra do Deus Emanuel, Deus conosco. E aí depois, ainda não bastante, ou não obstante a isso, ele vai aos céus e diz, não vou deixar vocês sozinhos. O que o Senhor vai fazer, Senhor Jesus? Vou mandar Deus para vocês de novo. E ele envia o seu Espírito Santo. Então, em momento algum, na verdade, eles ficaram ali alguns dias apenas sem ter a presença de Deus na terra. Primeiramente, depois de Cristo, era Deus encarnado em Cristo. E aí, Cristo morre, ressuscita pelo Espírito, vai aos céus e o Espírito Santo desce para estar na terra hoje, fazendo todas essas coisas. Nos selando com o seu poder, nos selando com a sua presença. E quando o Senhor olha lá, ele precisa enxergar a cruz em nós através
do Espírito Santo, da promessa que manifesta Cristo, que nos ergue, nos levanta, que nos ressuscita do batismo, que opera milagres, prodígios, que opera maravilhas e que nos usa não apenas para transformar as nossas vidas, mas também as vidas daquelas pessoas que estão ao nosso redor, que daquilo que eles estão necessitando. Eu ia falar uma palavra que poderia até ser uma mentira. Eu ia dizer que o Espírito Santo, ele age e ele é exatamente aquilo que você necessita. Na verdade, não. Ele não é o que você necessita. Ele é tudo. O Espírito Santo é tudo e opera tudo em todos. Então, com certeza, o que você necessita, ele tem. Não é que ele tem. Ele é muito mais do que nós precisamos. Ele é muito mais do que nós necessitamos nessa terra. Ele é muito mais do que nós até merecemos. Mas seja qual for a situação que estejamos vivendo, ele tem solução. Ele tem. E nós precisamos ativá-la. Ativá-la em nome de Jesus Cristo, usando as armas que ele nos deu. Oração, jejum, leitura da palavra, profecias. Nós temos que profetizar acerca das nossas vidas todos os dias, todos os momentos, acerca do nosso trabalho, da nossa família, da nossa casa. Abençoe o seu ministério, abençoe sua casa, sua família, abençoe seus filhos, seus cônjuges, abençoe seus pais, irmãos, tios, primos, sobrinhos, todos, amigos, parentes, inimigos, inimigos também, abençoe e deixe, vai em paz, vai, não peques mais. Abençoe, use a sua boca para ser boca de Deus nessa terra. Use a sua boca para ser boca de Deus nessa terra. Eu não quero me alongar, não sei quanto tempo se passou, mas eu tenho para mim que na quarta-feira nós precisamos falar uns 20 minutos apenas, porque nós temos que orar. E normalmente eu vou a 30, 35, não consigo parar antes, então, em nome de Jesus Cristo, eu quero orar com você. Quero que o Espírito Santo toque nossas vidas em nome de Jesus. Você que está em casa, por favor, entenda, você precisa estar em alguma igreja. Se você não encontrou uma igreja para você, venha fazer uma visita em nome de Jesus. Glórias a Deus.